Olá, queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito de um salmo, do Salmo 46. Tem um versículo dele que estava, martelando na minha cabeça já há alguns dias e toda hora aparecia na minha cabeça. Então eu resolvi estudar o salmo inteiro para ver o que mais eu poderia aprender dele, né? E eu descobri tanta coisa interessante que eu resolvi compartilhar aqui com vocês. Sabem, esse Salmo 46 provavelmente foi escrito no tempo em que Deus livrou a cidade de Jerusalém da invasão do rei assírio. E isso foi durante o reinado do rei Ezequias. E naquela ocasião, naqueles tempos, muitas cidades do reino de Judá haviam sido dominadas por esse rei assírio. E agora tinha supostamente chegada a vez de Jerusalém ser dominada, né? Então eles estavam lá, cercaram a cidade e ao que parecia era assim para ser dominada. Então, né, como uma estratégia, ao meu ver, o rei assírio mandou um porta-voz seu para falar com alguns representantes ali do povo de Jerusalém. E ele usou uma estratégia de argumentação para tentar enfraquecer a confiança, a segurança desse povo de Jerusalém. Ele foi logo atacando o emocional, o espiritual daquele povo. Ele chegou falando, né? Poxa, em quem que vocês estão confiando para defender a cidade de vocês? Vocês acham mesmo que o Deus do seu rei Ezequias vai poder salvar vocês dessa enrascada? Vocês acham, né? Ou vocês viram o que o rei assírio fez em todas as nações à sua volta? E vocês acham que o Deus de vocês é diferente e vai salvar vocês dessa? Pois é, ele foi duro e tentou enfraquecer eles, né? Ele queria muito que eles se rendessem logo. Mas sabem, o rei Ezequias era um cara muito temente a Deus. E ele já tinha alertado o seu povo a manter-se firme, né? E foi assim mesmo, porque ele sabia que Deus poderia salvar eles daquela enrascada. E foi assim que aconteceu, né? Deus os amparou em meio a essa dificuldade também. O rei Ezequias derramou seu coração na presença de Deus, colocou o seu pedido e Deus ouviu a sua oração, né? E esse exército do rei assírio que estava ali em volta era enorme. Tinha aproximadamente 185 mil homens. E Deus mandou o seu anjo lá. E o anjo do Senhor destruiu, né? Atacou todo esse exército. E os que sobraram fugiram, né? Não chegaram a encostar uma unha no muro de Jerusalém. E foi mais um exemplo de como Deus interveio para salvar o seu povo, né? Aqueles que o temem. Então agora eu quero ler com vocês, agora que eu contextualizei, né? Eu quero ler com vocês o Salmo 46. E vejam que palavras maravilhosas que estão escritas aqui. Vamos lá. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Deus faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo.
Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu acho esse salmo fantástico. Fantástico mesmo. E não sei se vocês repararam, mas eu destaquei aqui no texto que eu escrevi para vocês 3 ações, né? Deus é, Deus está e Deus faz. Deus não é como o porta-voz tentou descrever e convencer o povo de Jerusalém. Ele não é inanimado, né, sem ação. Deus é, Deus está e Deus faz. E ele é digno de confiança, né? Nele nós podemos descansar. Aqui nos primeiros versículos, né, no Salmo, nós já lemos aqui: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Mesmo que tudo se agite, se tumultue e a ameaça nos cerque, Deus é refúgio. Ele é um lugar de esconderijo, é lá onde nós podemos nos esconder diante dos perigos e das ameaças. Ele é a fortaleza e nele nós seremos defendidos. E Deus é socorro bem presente, né? Ele é sustento, auxílio em todos os momentos. Mais à frente tá ali, Deus está, né? Deus está no meio dela. Deus é um Deus presente, Ele está no meio do seu povo. Ele está no meio de nós e nós não seremos abalados. Deus está no meio da sua família. Deus está no seu trabalho. Ele está com você agora. E Ele está, inclusive, lá onde você não pode estar. E por fim, Deus faz. É Ele quem luta. Deus faz cessar a guerra. A estratégia é dele. Ele que luta por nós. E age em tudo para o nosso bem. Das menores batalhas às maiores. É Ele quem pode lutar por nós. Então, quando chegamos mais no final desse salmo, temos ainda o versículo 10, e é justamente esse versículo que fica na minha cabeça nesses últimos dias. E diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que palavras poderosas, não é mesmo? Aquietai-vos, acalmem-se, fiquem tranquilos, não tenham medo. Aquietar-se é ter confiança inabalável no agir de Deus. É conseguir descansar nele, sabendo quem Deus é. E Deus é um Deus de ação. Ele faz, ele está, ele é. Né? Nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer ao Deus que nós servimos. E não é aquele Deus que tentaram nos convencer, né? Ou que o porta-voz tentou convencer o povo de Jerusalém. E muitas vezes na nossa cabeça aparecem mentiras, tentando nos convencer de que Deus não é capaz. Ao contrário, Ele é único. Deus é todo-poderoso, Deus é amoroso, Deus é pastor, é incomparável, é eterno. E Ele está conosco. E é isso que nós precisamos gravar aqui dentro, né? Que Deus é, que Deus está e que Ele faz. Assim como Ele fez para o povo dele lá na antiguidade. Não importam as circunstâncias, né? Não importam exércitos, não importam as montanhas que estão diante de nós. Vamos colocar a nossa esperança nesse Deus de ação. Que Deus te abençoe e até a próxima.